bem-vindos ao VP Connect, ou bem-vindos, né? Estamos aqui num contexto de Smart City Expo, né, ocorrendo aqui em Curitiba, e temos o grande prazer de receber novamente aqui conosco a Lucia Bellocchio, fundadora e CEO da Trend Smart Cities, que além de uma super empreendedora, é uma grande amiga minha, e está liderando uma comitiva de grandes empreendedores e grandes players da América Latina no evento que está ocorrendo aqui na cidade. E não pode deixar de passar por aqui para a gente comentar sobre o evento, comentar sobre os novos projetos. Então, Lucia, muito obrigado e é um prazer ter você aqui conosco novamente. Olha, é só aprendizado e é sempre muito bom falar com você. O prazer sempre é meu. Assim que aqui estamos para conversar sobre muitos assuntos, como cada vez que a gente se encontra, né? Exatamente, é sempre um prazer. A gente se encontra em São Paulo, a gente se encontra em videoconferência, aqui nos eventos, então, e se não der um tempo, a gente vai sem fim, né, Lucia? Bom, Lucia, então conta para nós, para quem está nos assistindo aqui no episódio, esse teu projeto e essa liderança de trazer, né, esses players da América Latina aqui para o Brasil, para fomentar novos negócios, para fomentar essa aproximação entre os países, né? Então, conta para nós um pouquinho. Claro. Bom, justamente a gente, desde Trend Smart Cities, o que promovemos como uma das muitas coisas que fazemos é fazer viagens imersivos, onde basicamente o que a gente faz é organizar uma viagem com pessoas que estão interessadas nessa agenda de cidades inteligentes. Então, temos em geral sempre muitos prefeitos, muitos secretários de governo, muitas empresas que também têm produtos ou serviços para as cidades. E vamos em alguns dos eventos que são referência no mundo sobre Smart Cities. Smart City Expo é um deles e justamente se faz aqui em Curitiba há vários anos. Então a gente esteve aqui com uma comitiva de quase 30 pessoas da Argentina, de Peru, de Chile, de Equador e de Colômbia. Não esqueci de ninguém. E bom, estivemos no evento onde sempre tem aí muita coisa para aprender, novas tendências, para ver essas últimas soluções que tem para levar às cidades, mas também sempre aproveitamos para não ficar só no evento e também aproveitamos para conhecer boas práticas de aqui de Curitiba, que quando a gente fala de inovação, que quando a gente fala de planejamento urbano, é uma referência, né? Se tem algum arquiteto urbanista, com certeza sempre Curitiba é um caso de estudo. Então, bom, aproveitando que a gente estava aqui, a gente foi a várias instituições para conhecer essas políticas públicas, para conhecer como se está pensando a mobilidade para os próximos anos, a construção. Então, esse foi um pouco o espírito de trazer uma comitiva para aqui. E este ano também teve a particularidade que a gente se juntou com outra comitiva brasileira, porque desde Trend Smart Cities também fizemos a curadoria da agenda de CONFEA, do Conselho Federal dos Engenheiros do Brasil. Então foi bem legal que a gente aí conseguiu falar com pessoas assim dos 27 estados do Brasil, então assim foi de muito valor, né, para as pessoas tanto da comitiva brasileira como da comitiva da Latinoamérica. Olha, Lucia, essa parte que você tocou, né, ela gira em torno daquilo que a gente sempre fala, né? Pô, Smart Cities, o pessoal pensa que é puramente tecnologia, quando na verdade o que está por trás são as pessoas, né? É essa visão de fazer algo diferente hoje que vai impactar no futuro. E esse projeto de aproximação e de conexão de dores, né, ou necessidades de um local com quem tem a solução, ele pode ser maximizado, como é isso que você vem fazendo, né? Então, mapear necessidades, independente do país, né? Aqui a gente está falando no contexto da América Latina, e identificar soluções dentro desse contexto de Smart Cities, né? Então, como que você veio desenvolvendo isso agora nesse evento?
ótima pergunta para então te contar justamente o lançamento que a gente fez hoje no Smart City Expo Curitiba, onde lançamos a comunidade Urban Tech para a Latinoamérica, que é uma iniciativa que a gente vem trabalhando desde o ano passado, que é justamente começar a ter um espaço onde a gente possa, por um lado, ter todas essas dores que, por exemplo, os municípios, que as cidades têm. A gente tem muita conversa porque quando a gente faz consultoria, quando a gente faz programas de capacitação, vemos e nessas conversas com prefeitos, com secretários, eles nos falam quais são esses desafios, o que eles estão procurando, o que ainda não foi feito. Então começamos a ver, bom, essas são todas as problemáticas que hoje as cidades onde nós atuamos estão tendo, mas por outro lado a gente também tem muitos contatos, muita relação com a indústria de Smart City, ou seja, startups, empresas que têm produtos para cidades, seja empresas de tecnologia, empresas de mobilidade, empresas que estão trabalhando no mundo real estate. Então, a gente também começou a perceber que muitas vezes a gente fazia uma consultoria, mas depois as implementações, que já é uma coisa onde a gente em geral não toca, era como que um município falava, bom, e agora quem implementa isso? E aí ficam meio perdidos. E justamente a ideia de colocar esse tema de Smart Cities na agenda é também ir na prática, passar a ação, senão fica tudo numa linda política pública, num lindo documento, mas a ideia é justamente levar todas essas iniciativas na realidade que impactam na vida das pessoas. Então, assim, a gente, por isso, esse é o porquê dessa iniciativa. Vimos que realmente ninguém estava fazendo isso, que não tinha um lugar onde o gestor público vai e fala, eu quero fazer um sistema compartilhado de bicicletas, estes são os provedores, essas são as empresas que podem me ajudar. Que talvez quando você olha em outros lugares, por exemplo, na Europa, você tem um marketplace que tenta aí fazer esse matchmaking entre os problemas e quem tem as soluções. Então foi assim que realmente de um problema real, de um vazio, né, que a gente detectou, começamos a trabalhar em mapear todas essas empresas. Com algumas a gente já tem contatos, com outras não, e foi todo esse trabalho de pesquisa para justamente num próximo passo tentar fazer esse matchmaking ou justamente ser esses facilitadores desses problemas com essas pessoas ou empresas que têm as soluções e depois também começar a escalar, né, tudo isso, começar a que seja também algo mais regional, porque outra das coisas que a gente, por exemplo, percebe, eu gostei muito dessa tecnologia que se aplica na Espanha, eu vi, mas depois, claro, os municípios talvez não têm os orçamentos para contratar uma empresa de outro lado que fala outro idioma ou que, por exemplo, os valores também são muito mais altos. Então, a gente viu realmente a necessidade de ter algo mais a nível América Latina. E então, por isso que estamos trabalhando nessa iniciativa, mas porque também estamos muito convencidos de que vai aportar valor e que também, assim, é um grande lema, né, que a gente tem de fomentar essa indústria de Smart Cities, de dar visibilidade, por exemplo, também a startups, a empreendedores que estão trabalhando em todo esse ecossistema de querer contribuir para que nossas cidades sejam melhores, sejam lugares onde a gente possa viver bem, né? Olha, Lúcia, você falando isso só demonstra o quão conectada você está com o problema real que a gente tem. Digo isso porque nós aqui no escritório somos contratados diversas vezes por municípios, por meio do Sebrae, para entender como resolver essa questão de, poxa, o município precisa inovar, que é essa dor que você já mapeou, né? Porém,
se eu depender da burocracia para o setor de compras públicas adquirir uma solução da forma ordinária, leva muito tempo, né? Então, às vezes até inviabiliza a forma de contratação de quem tem a solução, que são as startups, que às vezes não tem a envergadura que uma grande empresa tem e dessa forma não consegue competir de igual para igual numa licitação, ou não tem toda a segurança jurídica, a solidez que às vezes um processo de licitação exige. E daí eles nos perguntam como facilitar isso. E o estado do Paraná, em especial, tem vários programas, né? E a gente tem aqui o marco legal das startups que viabiliza essas contratações de uma maneira mais simples, né? Facilitada. Então a gente costuma ir até esses municípios, né? E fazer um treinamento de como o município pode contratar de forma facilitada com as startups e como a startup deve se estruturar para se enquadrar como uma startup de acordo com a lei, para que eles possam transacionar, né? Enfim, fazer esses contratos de forma facilitada. E às vezes até os municípios precisam de ajustes na própria legislação para que daí sim eles tenham acesso a recursos do Estado para a finalidade de investir em tecnologia e tudo mais. Porém, ainda há o problema que você listou, né? Então, poxa, tenho a questão de uma oportunidade de potencializar algo que é de característica daquela região, daquele município, ou problemas do próprio município que querem ser solucionados. Então, ou potencializar ou resolver problemas. E onde está a solução? Às vezes não está no município, né? Infelizmente, às vezes não tem startup no município que resolva aquilo. Pode ser que não tenha nem no estado, mas pode ser que em outro país da América Latina nós tenhamos. Então, esse projeto que vai possibilitar esse matchmaking é perfeito, né? E eu tenho certeza de que você mapeando isso e lançando esse projeto Urban Tech, vai ter muito espaço aqui no nosso país, porque a gente tem essa demanda. E você trazendo isso e encabeçando esse projeto demonstra muita solidez e legitimidade, porque é o que você faz, é o que você falou. Então eu mapeio, eu preparo, mas aí na hora de executar eles se perdem, né? Então, poxa, aí que está o segredo. Exatamente, e justamente nós chamamos essa comunidade Urban Tech também para ser como bem abrangentes no sentido de tem ainda muitas pessoas que talvez pensam Smart Cities é uma coisa só bem de governos, ou alguns até misturam com esse conceito de GovTech que hoje se fala muito. E a gente justamente gostou de ir mais nesse caminho de dizer, tem um monte de soluções que direta ou indiretamente tem um impacto no mundo urbano. E então isso digamos, as empresas, as startups que a gente quer ter nessa comunidade e para também conseguir fazer esse matchmaking. Então, assim, a gente intencionalmente faz isso e conectamos muito que quando a gente começou a fazer como todo esse mapeamento, muitas poucas empresas que a gente considera que estão nesse mundo, elas se autodenominam, ou se autodefinem como dentro da indústria de Smart Cities. Então isso, eu acho que, assim, claramente fala de um certo desconhecimento, de uma falta de informação ainda, de todas as categorias, as áreas de trabalho, né, que tem dentro de Smart Cities, de Urban Tech. A gente tem, assim, alguns insights introdutórios, né? Porque ainda estamos nessa construção dessa comunidade, mas a gente vê como também tem muitas empresas que talvez hoje estão perdendo uma oportunidade de negócio, de se comunicar, de construir uma narrativa inclusive mais ajornada ao que hoje se está procurando, né? Justamente por desconhecer esse mundo de Smart Cities. Assim, aqui, com certeza, eu posso ter um pouco de bias, porque eu sou uma apaixonada do tema de Smart Cities, mas realmente eu acho que hoje, assim, todo empresário, todo empreendedor
tem que estar olhando que tendências urbanas tem, que coisas, por exemplo, as pessoas, as novas gerações, como eles estão se movimentando na cidade, porque isso também gera oportunidades de negócios. Não sei se aqui dá para mencionar marcas de empresas, mas eu, por exemplo, vi uma notícia que saiu há não muito tempo de que Uber, em algumas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, lançou Uber Bus, não? E então eu acho essa uma clara oportunidade de como uma empresa está vendo que talvez tem uma demanda insatisfeita pelo poder público, né, pelo setor público, e ela está achando aí uma nova forma de negócio, que não é o carro, que não é a moto, vamos compartilhar um trajeto num transporte massivo, né? Então acho que sim, assim, a gente quer realmente empreender nesse mundo, você começa a olhar o transporte, a mobilidade, o governo, tudo que tem a ver com sustentabilidade, com como descarbonizar, e você tem um mundo de oportunidades. Então, eu realmente acho que a gente tem que sair um pouco desse mito de não, tipo, falar de cidades é só uma coisa de urbanistas, de arquitetos, que claro que a gente precisa desse olhar, mas eu acho que também tem toda uma faceta, bom, desde o lado tecnológico, sem dúvida, desde o lado da sustentabilidade, mas também desde o lado dos negócios, que a gente pode encontrar um monte de oportunidade. Você conheceu vários dos empreendedores que estão, por exemplo, na comitiva com soluções assim incríveis, e que justamente ajudam em algum aspecto da cidade, seja para que um prédio seja mais eficiente, seja para introduzir pessoas que estão na informalidade. Então, assim, tem muita coisa para fazer quando a gente olha o mundo urbano como um mundo de oportunidades. Por isso, um pouco, eu sempre gosto assim, de uma forma assim como fazendo uma analogia, dizer que a gente tem que se colocar os lentes Smart Cities muito mais. Quando andamos pela cidade, estamos muitas vezes respondendo uma mensagem, como nem percebendo, como talvez ir vendo, ir percebendo essas coisas. Essa experiência, não sei, quando estacionei não é muito bom, não é muito boa. Bom, pode ter uma oportunidade, o Smart Parking, todos esses aplicativos que hoje tem. Então, eu acho que a gente se liga mais com tudo o que acontece no nosso entorno, assim, o mundo empreendedor tem muita coisa para fazer. Tem. E essa questão que você trouxe, Lucia, eu acho que ela também está conectada com o fato de que o tema Smart Cities, esse nome, né, digamos assim, que foi cunhado, ele é relativamente novo e talvez pelo desconhecimento, e isso é um trabalho que vocês estão fazendo muito legal, de dar essa capacitação, de criar conteúdo sobre isso, que molda talvez esse novo nicho, né, de empreendedorismo, porque antes era visto mais como essa vertente que você falou, puxa, mais ligado à cidade, governo, etc. Porém, a iniciativa privada, ela tem um papel preponderante no desenvolvimento das cidades. Tem grandes empresas que a gente sabe que basicamente movimentam a economia do município, né? Não vou mencionar aqui porque também é cliente nossa, mas tem uma grande empresa num município aqui do Paraná que basicamente ela movimenta aquilo. E só o bairro, né, que ela construiu ali é uma oportunidade dessa empresa desenvolver de uma forma inteligente. Então a gente não está nem falando do governo, nem está falando da parte pública, mas ela desenvolver tudo aquilo pensando nisso, que vai retornar para ela mesma, né? Se for até ir para um outro viés assim mais sociológico do negócio, ela propicia novas experiências inteligentes para os próprios funcionários dela que moram naquela cidade, que é basicamente a cidade inteira, e isso retorna para ela, né? E vai influenciando todos os outros empreendedores locais, a própria cidade. Então o movimento é inverso,
não é do Estado, não é do público para o privado, e sim do privado para o público. Então essa ideia de chamar os empreendedores, os empresários para identificarem uma oportunidade nesse contexto, além de gerar às vezes uma receita nova, né, de explorar um novo nicho que algum outro player pode estar utilizando, ele vai e pega essa fatia, como você bem trouxe a questão do Uber, né? Imagina, é um mercado regulado, é um mercado que em tese não está no âmbito dele, mas é dinheiro que está indo para outro player, e ele pode se aproveitar disso, e mal sabe ele que a gente está falando de Smart Cities. Então, realmente, entender um pouco mais sobre o tema, as possibilidades e oportunidades que ele traz, às vezes é uma virada de negócio para a empresa, né? E, assim, eu acho que justamente isso que você está comentando assim, me faz também ver como a gente pode aplicar tudo isso em diferentes escalas, porque muitas vezes você pensa, Smart Cities, claro, mudar toda uma cidade de uma gestão tradicional a uma gestão inteligente, então a gente pensa nessa escala de cidade. É uma tarefa complexa, né? Uma cidade que já tem muitas dores, que já tem muitos desafios, fazer essa transição. As cidades estão, de alguma forma ou outra, fazendo mais devagar, mais rápido, mas todas estão nessa transição para a digitalização, para colocar mais na pauta todas essas questões que têm que ver com sustentabilidade, né? Mas se você começa a ver como todo esse enfoque pode ser aplicado em outras escalas, você pode aplicar numa grande cidade, mas você pode aplicar numa cidade pequena, você pode aplicar isso num bairro, você pode aplicar essa visão num prédio, né? Você fala de smart building. Bom, como você pode fazer que o prédio seja mais eficiente, mais tecnológico, que a experiência da pessoa que mora aí seja mais fácil, mais ágil. E justamente, assim, pelo menos nós, desde Trend Smart Cities, nesse último tempo, também começamos a trabalhar muito com a indústria do real estate, com muitas incorporadoras, com o setor imobiliário, que eles também, assim, estão vendo em todo esse universo uma nova oportunidade, uma nova forma também de se tornar mais competitivos, de ter algum diferencial no mercado que também é complexo, que o consumidor é concorrido, que o consumidor também está procurando outras coisas, nem pensar das novas gerações, dos novos compradores, né, que também eles estão valorizando mais outras coisas, que talvez, não sei, tem pessoas que nem pensam em ter um carro, que então como você pensa, não sei, numa mobilidade mais compartilhada, como você pensa nessa experiência mais tecnológica, não sei, para desde abrir a porta da tua casa, né, até ter assistentes para, não sei, desligar a luz, ter domótica. Então, acho que assim, é um mundo gigantesco, com muitas oportunidades, e que convida a muitas áreas a, assim, ficar de olho em todas essas tendências e essas novidades. E o que você trouxe da geração que molda o futuro agora e que molda as demandas do futuro, eu acho que é bem isso. Eles não querem só uma Smart City, eles querem uma Smart Life, né? Então, é o que você comentou das incorporadoras. A demanda que a gente está vendo hoje em dia de grandes prédios, onde, às vezes até no contexto de Airbnb, a pessoa encontra lá, além da hospedagem ou da moradia temporária ou mais definitiva, digamos assim, ela também quer outras experiências. Então, por exemplo, os mercados autônomos que tem tanto nesses condomínios, né, academias, então tudo isso também pensado em razão da mobilidade, que às vezes é limitada ou dificultada nos grandes centros. A forma como a gente trabalha hoje, você tem que pensar que um prédio antes talvez nem tinha que pensar em ter um espaço compartilhado. Hoje é uma demanda, não todas as casas, os apartamentos estão preparados para ter um lugar onde você faz home office. Bom, é uma oportunidade desse empreendimento já pensar numa necessidade que estamos tendo hoje, em uma maior ou menor medida, mas
Sim. Então, assim, muita coisa. Muita coisa. E assim, pessoal, como sempre, se deixar aqui, o papo vai noite adentro. Mas assim, eu acho que o principal nós cobrimos, né, Lucia, que é a sua vinda para cá novamente, o seu grande projeto do Trend Smart Cities, que além de trazer essas comitivas, né, a diversos lugares, a diversos centros de inovação que possam inspirar, né? Então essas jornadas, muito interessante, mas como destaque, né, essa nova sacada, esse novo nicho que são as Urban Techs, essa comunidade, né, que você está moldando para criar esse matchmaking entre elas e, enfim, desenvolver mais e mais esse grande tema, né, que não é tão limitado quanto muitos pensam que é Smart Cities, né? Tanto quanto a parte privada quanto a pública. Isso. Né? E queremos muitas empresas, muitas startups brasileiras, porque não queremos que aconteça que falamos da Latinoamérica, mas que o Brasil fica, seja por causa do idioma, porque acontece, né? Muitas vezes que a gente tem uma enorme oportunidade de trocar experiências, que acho que temos um monte de similitudes, né? De um contexto similar em muitas coisas, no econômico, no social, no político. Então, acho que também, assim, eu fico feliz de também estar promovendo uma iniciativa que conecte mais a América Latina, assim que vamos a deixar o link para que as pessoas entrem nessa comunidade Urban Tech e, de novo, queremos muitas daqui do Brasil. Sim, Lucia, muito obrigado, né, por você compartilhar tudo isso. E, pessoal, uma grande oportunidade, né, como a Lucia comentou, das startups interessadas, não só aquelas que já estão classificadas como de Smart City, né, mas ampliem o conceito, né, expandam para alavancar os seus negócios nesse contexto do Urban Tech, né? Então, avaliem seus serviços, a gente tem certeza, a gente já conversou muito sobre isso, várias startups que não se classificam dessa forma, mas até uma fintech ou algo nesse sentido consegue, né, ampliar os seus horizontes para aproveitar. E são oportunidades, né, que surgem decorrente de uma necessidade do mercado mapeado pela Lucia. Então, Lucia, a gente vai deixar aqui o link, né, para que vocês conheçam mais, tenham acesso aos conteúdos e submetam seus projetos na plataforma, porque oportunidade não vai faltar, né, Lucia? Afinal, a gente está falando de América Latina. Exatamente. Bom, eu muito obrigada pelo espaço, como sempre, é um prazer falar com você. A gente sempre tem assim, trocas muito boas e a gente se entende muito bem. Assim que muito contenta de estar aqui fazendo este podcast, de também estar em Curitiba uma vez a mais. É isso, e que venham muitas outras, né, claro, Lucia? com certeza. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.